Paz do Senhor Jesus a todos aqueles que têm sempre nos acompanhado. Eu queria hoje deixar uma mensagem. Hoje eu queria falar sobre João capítulo 3, a história do fariseu Nicodemos. A Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. Eu queria ler alguns versículos, e transmitir para você uma rápida palavra em nome de Jesus. João capítulo 3 fala sobre Jesus instruir Nicodemo acerca do novo nascimento. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos, este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Esse é o versículo da Bíblia e esse é um pouco da história do Nicodemos que está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 3. A gente entende que o Evangelho de João, ele contém algumas passagens, alguns episódios na vida de Jesus que não contém nos outros evangélicos, são chamados por sinópticos. O Evangelho de João descreve acontecimentos, no caso o paralítico de Betesda, que só é contado no Evangelho de João, a história da mulher samaritana, na cidade de Sicá, junto ao poço de Jacó, só é contada no Evangelho de João. E também a história do encontro de Nicodemos com Jesus, que ele foi ter com Jesus à noitezinha, porque tinha vergonha, porque tinha status, ele era uma pessoa que participava do Sinédrio, ele era um líder judaico naquela época. A Bíblia chama ele de príncipe dos judeus. Então, consequentemente, os fariseus, a gente sabe na Bíblia que eles não se davam muito bem com Jesus. E o Nicodemos, ele era um fariseu, só que um fariseu diferente. Ele começou a examinar as palavras de Jesus, ver aquilo que ele fazia, e ele começou a cogitar na sua mente que Jesus de fato tinha vindo de Deus. Então ele foi ter, na caladinha da noite, um encontro com o Senhor Jesus, e que esse encontro foi transformador. Esse encontro foi poderosíssimo. Trouxe ao Nicodemos uma grande verdade, ou verdades que ele ainda não entendia. Fez ele abrir o seu entendimento para coisas que ele nunca havia meditado antes. Conhecido. O campo era desconhecido para o Nicodemos. E Jesus falou sobre nascer de novo. E o Nicodemos não sabia nada, mas nada sobre o que era nascer de novo. Nascer do Espírito. Então, observe, na narrativa de João, ele coloca, e a Bíblia vai dizer que a conversa às escondidas com Jesus foi e levou a um conhecimento diferente do qual Nicodemos ainda ele não tinha. Observe que provavelmente o Nicodemos ele ficava ouvindo Jesus ao longe. Era um curioso. Lá no final, nas escondidas, quem sabe por trás de alguma parede, por trás de algum pilar no templo, mas o Nicodemos escutava atentamente as palavras que o mestre, o jovem Galileu com 30 anos de idade, falava. Ele pregou muitas vezes no templo, lugar aonde o Nicodemos tinha acesso e era respeitado, e tinha um posto elevado ali naquele lugar. Então, algumas vezes, possivelmente, o Nicodemos conseguiu ouvir Jesus pregar as suas maravilhosas palavras. E as palavras de Jesus causavam impacto ao coração daqueles ouvintes. Isso não foi diferente no coração do Nicodemos. Consequentemente, foi o que levou ele a visitar Jesus, a procurar entender mais sobre a missão de Jesus e conhecer mais a pessoa de Jesus. Então isso fez Nicodemos
ele ir em direção ao Mestre. E isso foi fundamental para a sua transformação lá na frente, lá no futuro. É muito importante a pessoa ter o desejo, o anseio, né, o almejo profundo, ardente de conhecer mais sobre Jesus. Nicodemos queria mais conhecer sobre Jesus. E isso é muito importante, isso é fundamental para a vida de uma pessoa. Quando ele busca conhecer mais Jesus, meu amado, meu querido, é muito bom. Você começa agora a entender coisas das quais você não entendia antes. Talvez você que vai me ouvir seja uma pessoa intelectual, uma pessoa formada, uma pessoa que fez bacharel, fez doutorado. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Se você quiser conhecer mais Jesus, pegar uma Bíblia Sagrada e começar a meditá-la, né, esquadrinhar, ouvir boas pessoas que ensinam a Bíblia de uma forma verdadeira, você vai conhecer coisas que você ainda não conhece. Você vai ter acesso a conhecimentos, a entendimentos dos quais a sua mente ainda não cogita. Então é muito importante você querer se aproximar de Jesus. E o Nicodemos, ele acendeu aquela chama no coração dele, eu acredito, de ele se aproximar de Jesus, e ele não se deteve. E mesmo ele com um pouco de indiferença, ele foi. Mesmo um pouco vergonhoso, mas ele se aproximou. E ele falou assim: mestre, olha, mestre, eu sei que o Senhor vem de Deus. Porque é impossível alguém fazer esses sinais poderosíssimos, miraculosos que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Não tem como fazer uma coisa dessa. Então, o Nicodemos, ele se aproxima, ele dá um elogio a Jesus, e Jesus não quer saber de elogio. Jesus vai logo direto na necessidade do Nicodemos. Ele disse assim, olha, na verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Jesus estava falando de um reino não só, não é, sólido, como a gente sabe que existe o reino de Deus, não é? Na oração do Pai Nosso, ele é evocado e chamado para vir, e isso fala do reino milenial de Cristo, quando Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos e governará muitas nações lá de Jerusalém. Mas também o reino de Deus também, ele fala do reino invisível através de curas, de sinais, de milagres, de prodígios e da transformação gerada pelo Espírito Santo na mente daquela pessoa que quer se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que o Jesus ele começa a falar para Nicodemos, falar sobre essa importância de ele se tornar um discípulo, de ele se tornar uma ovelha, já que ele veio, Jesus sondou o coração dele e disse, ele quer entender mais, ele quer conhecer mais um pouco sobre mim, ele quer entender qual é a minha missão aqui, então eu vou mostrar para ele que o primeiro passo inicial para que ele comece a entender o que eu vim fazer aqui é que ele tem que passar pelo novo nascimento. Então, Jesus ele começa a aumentar o diálogo, eles vão conversando entre si. E aí tem uma hora que Jesus disse assim a ele, olha, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Só pode ser inserido no reino de Deus se você nascer de novo. Você nasce da água, da bolsa materna, de um nascimento natural da sua mãe. Não é sobre esse nascimento que eu estou falando, disse o Senhor Jesus. Mas eu estou falando de um nascimento espiritual que é causado pela aceitação da palavra de Deus no coração do ouvinte. E quando o ouvinte aceita a palavra de Deus, automaticamente nasce a fé genuína, verdadeira para a salvação em Deus. E a pessoa diz assim no seu coração, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. E eu creio também que ele é poderoso para me salvar. Então, aquele momento é o momento em que a pessoa passa pelo processo da regeneração na sua consciência, que é tornar uma mente nova. Uma mente envelhecida, torná-la nova, renovada. E é isso que acontece. Jesus ele faz isso através do poder do Espírito Santo na consciência de cada pessoa, de cada indivíduo, e aí ele começa agora a abrir ou despertar os seus sentidos, são despertados
para o mundo espiritual. Aquele indivíduo que era totalmente natural e não entendia as coisas de Deus, agora começa a discerni-las, porque ele agora passou de carnal ou natural para uma pessoa espiritual. Isso é muito importante. E eu quero encerrar dizendo para você que Jesus disse assim: aquele que nasce da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito torna-se espiritual. Jesus disse que o vento soprava aonde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus queria falar que aquele que nasce do Espírito agora é guiado pelo próprio Espírito de Deus. E ele não escolhe o lugar onde ele vai estar. O Espírito Santo guia aquela pessoa para estar nos lugares em que ele direciona. E assim era por isso que Jesus andava muito para os lugares. Ora ele estava aqui, ora ele estava ali, ora ele estava muito longe de Jerusalém, né? Nas fronteiras de Jerusalém. Porque Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Isso aconteceu também na vida do apóstolo Paulo. Você vê que Paulo ele evangelizou o mundo antigo inteiro. Ele várias vezes estava viajando por vários e vários lugares. O Espírito Santo conduzindo Paulo para ir aos lugares, para pregar o evangelho, para ganhar mais almas para o reino de Deus, para mais pessoas nascerem de novo e aceitando Jesus em seus corações. Que Deus abençoe você, que Deus ajude a sua vida, que o Senhor possa ter um encontro e que você possa ter um encontro especial com Jesus e experimentar o novo nascimento, que é algo sobrenatural e poderoso e verdadeiro, e torna você agora um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe você, em nome de Jesus.